Bem-vindo a mais uma aula de introdução à mecânica quântica. Eu sou o professor Elias, no canal Aprendendo Física. Hoje nós vamos discutir equação de Schrödinger. No vídeo anterior, nós assistimos e discutimos sobre função de onda em que pode se associar a um campo elétrico. Se você não viu, volte, dê uma pausa e assista a aula 2. A equação de Schrödinger, independente do tempo, ela é descrita dessa forma: H psi e psi, né? É fácil, simples, né? Não necessariamente. Tem muita coisa aí por trás. E hoje nós vamos desvendar só um pedacinho de X, tá bom? Então vamos pensar em estados estacionários. A equação de Schrödinger é dada por um operador hamiltoniano aplicado numa função de onda psi é igual à energia psi. Esse aqui é um problema de alto valor e alto vetor. Que isso, né? Pois bem, esse aqui é um operador e psi é chamado de autofunção. E é alto valor. E aqui, autofunção, tá bom? Mas até lá, nós vamos entender o que é um operador. Operador não está familiarizado? Está sim. Vamos pensar. Lá no ensino fundamental, 2 vezes 5 dá quanto? Parabéns, 10. Muito bom, então você está bom de matemática, né? Brincadeira, gente. Apenas para descontrair um pouco. 2 vezes 5, 10. O 2 é um operador que atua no número 5, que transforma ele em 10. 3 vezes 8, 24. O 3 é um operador que ele vai atuar no 8, transformando ele em 24. Então você já está familiarizado a isso. Esse é um operador numérico. Tem operador de função também. 2x vezes 5x. Então, 2 vezes 5, 10. X vezes x, x quadrado. 2x vezes 5x é 10x quadrado. Um operador é 2x. Qual que é a função? 5x. Esse operador tem a função de transformar 5x em 10x quadrado. Agora que você já fez cálculo, tem a derivada. Derivada de 10x quadrado é 20x. Só isso. O operador é a derivada. O operador derivada, que atua em 10x quadrado, que se transforma, esse 10x, esse operador tem a propriedade, ou a capacidade, ou a função de transformar 10x quadrado em 20x. Transformou uma parábola em uma reta. Tá ok? Então você está sim familiarizado em operador. Aqui nós temos operador hamiltoniano que atua na função de onda que retorna esse alto valor que é neste caso a energia. Tudo bem? Como que é esse hamiltoniano? Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa do sistema, vezes derivada segunda no espaço, mais a energia potencial. Se você substituir isto nessa equaçãozinha, tem essa equaçãozinha aqui. Aplica aqui a distributiva, nós temos derivada segunda de psi, v psi é igual a IH de psi dt. Vou chamar isso aqui de equação 1.
Aqui nós temos tudo junto. O espaço e tempo. Está tudo implícito. Temos que tornar tudo explícito. Fazer uma separação. Como? Vamos dizer que ψ de x e t é igual a ψ de x vezes φ de t. Produto de duas funções, uma espacial e a outra temporal. Que, substituindo aqui, aqui e aqui, podemos encontrar, após alguma álgebra, claro, né? Encontrar a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Parte espacial e a parte temporal da função de onda. A exponencial ikx menos ômega t, né? Então, você tem exponencial ikx vezes exponencial i ômega t. Então, a parte temporal e a parte espacial. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos assumir também que essa energia potencial, dada por V, de x e t, é apenas dependente do espaço. A energia potencial dependente somente do espaço. Tá? Então, nós temos aqui. Observe que aqui é uma derivada no tempo. Então, essa parte espacial pode sair de dentro da derivada. Aqui é uma derivada espacial. A parte temporal pode sair de dentro da derivada. Ficando dessa forma. Vamos multiplicar toda a equação primeiro e segundo membro. Separa essa igualdade aqui, né? Pelo inverso de ψ, φ. Temos aqui. Tá? Observa. Ψ, ψ, φ, φ. Aqui corta tudo. Né? Tá aqui. Agora sim nós temos no primeiro membro tempo, no segundo membro o espaço. A ordenada espacial e a ordenada temporal. Tá ok? Agora está explícito. Nós podemos associar aqui a uma constante, A. Segundo o cálculo, nós podemos fazer isso aqui. Dizer que o primeiro membro é igual a A, o segundo membro também é igual a A. E essa constante, e esse aqui, esse A, segundo as regras do cálculo, ela é uma constante, não pode ser uma variável. É uma constante. E ela pode vincular as duas equações diferenciais. Essa constante pode ser nula? Pode sim. Pode ser nula. Bom, vamos começar pelo mais fácil, né? A equação 1, a parte temporal. Se você passar esse φ o outro lado multiplicando, nós temos IH cortado, derivada de ψ, derivada temporal de ψ, é igual a φ. Multiplicando ψ, passando para o outro lado, né? Multiplicando, nós vamos ter IH cortado de φ, dt é igual a φ. Então, nós temos aqui uma equação diferencial ordinária, que temos também deixar de forma explícita para depois integrar. Como? Passo o IH do outro lado, para o outro lado, dividindo, temos A sobre IH. Tá? Nós temos aqui φ e aqui φ. T, não tem T. Pronto. Aqui, no primeiro membro, somente a ordenada φ, a variável φ. E aqui, tempo. Agora nós podemos integrar. Fazendo a integral, no instante t0, que vamos chamar aqui um instante inicial 0, podemos associar a um φ0. E no instante t, associa o quê? A um φ de t. A integral de φ sobre φ, se você olhar lá na tabelada, de u sobre u, é ln de u. Então, aqui dá ln de φ.
variando de φ0 a φ, que é igual a A sobre I H cortado T, de 0 a T. Então, aqui nós temos Ln do limitante superior menos Ln do limitante inferior, que é igual a A sobre IH cortado T menos 0. Uma propriedade do logaritmo que diz o quê? Subtração dos logaritmos é igual ao Ln da razão dos logaritmando. Beleza? E zero é zero. Né? Bom, se você elevar a exponencial do primeiro membro e o segundo membro, tá? Exponencial do Ln disto é isso aqui, que está dentro de parênteses. Né? Mas antes, estava me esquecendo, antes, esse I não pode ficar aqui embaixo. Né? Lembra? Se você voltar à primeira aula de revisão de números complexos, vai entender isso. Multiplique embaixo no numerador e denominador pelo seu complexo conjugado. Menos I e menos I. Resultado dá o quê? Menos I aqui, I quadrado dá menos 1, com menos fica menos. Fica dessa forma. Agora sim, elevar o exponencial. Tá? Exponencial do Ln de exponencial de φ sobre φ é igual ao exponencial de menos I A sobre H cortado T. Isso aqui é uma propriedade de logaritmo que diz que E elevado a Ln de A é igual a A. Então, isso aqui é igual a φ de T sobre φ zero. É igual a exponencial. Aqui passa para o outro lado, multiplicando. Temos aqui a função de onda temporal. Sempre vai ser assim? Sempre. Com esse A aqui, não. Vamos entender o que é esse A. Que constante é essa? Bom, essa exponencial aqui, o expoente de uma exponencial, ela tem que ser adimensional, não pode ter dimensões de grandezas. Tá? Então, essa razão de A sobre H cortado, ela tem que ser dimensão de tempo a menos 1 multiplicado por tempo, dá zero. Adimensional. Qual é a grandeza física que carrega isso aqui? Dimensão de tempo a menos 1. É frequência. Então, A sobre H cortado é frequência. Tem que ser frequência. Então, se chamarmos isso de frequência, ômega, passa esse H multiplicando, nós teremos o quê? H cortado ômega. A é igual a H cortado ômega. A equação de Einstein. A energia é igual a H cortado ômega, ou H-ni, tá? Então, esse A, essa constante A, é energia. É energia. Então, voltando lá na equação, nós temos, trocando o A por E, nós temos, passando esse psi multiplicando, nós temos a equação de Schrödinger independente do tempo, onde aquele A é agora energia. Essa aqui é a equação de Schrödinger. E esse aqui, esse operador, é o Hamiltoniano. Hamiltoniano, psi é igual a E, psi também. A função de onda da equação de Schrödinger é descrito desta forma. A parte espacial vezes exponencial de menos I e sobre H cortado T. Sempre vai ter esta cara? Sempre vai ser. Por quê? Porque essa parte temporal não depende do potencial. Lembrando que o potencial é o que determina o problema do seu sistema. Um sistema, por exemplo, de poço quântico é um potencial de poço. De um oscilador é um oscilador, uma partícula oscilando. Então, quem define o problema quântico é o potencial, a energia potencial. Esse V de X aqui. Tá?
Lembrando que o v de x é um parâmetro, é uma função dependente da posição, não do tempo. Então, por isso que essa parte temporal terá sempre esse perfil, exponencial de menos i e h cortado t. Alguns autores trocam o e sobre h cortado por ômega, fica menos i ômega t. Sempre vai ser assim. O que vai mudar, dependendo do sistema quântico, é essa parte espacial, que é obtido pela solução dessa equação de Schrödinger, independente do tempo. Então, a partir de agora, vamos trabalhar excessivamente com esta equação aqui, pois a parte temporal sempre desta forma. Onde a densidade de probabilidade pode ser dado como ρ de x e t é igual a psi de x e t, tudo elevado ao quadrado, módulo quadrático disso. Se você substituir isso aqui por isto, nós temos aqui psi estrela, complexo conjugado, exponencial menos i, aqui é mais i, psi exponencial de menos i. Aqui nós temos exponencial, somos expoentes. Somando os expoentes dá exponencial de zero. Exponencial de zero é 1. Então, a densidade de probabilidade é dada por psi estrela, psi. Observa que não depende do tempo. A densidade de probabilidade não depende do tempo. Por isso que é chamado de estados estacionários, por não depender do tempo, a densidade de probabilidade desses estados. A densidade de probabilidade vai depender somente das ordenadas espaciais. Claro? Ótimo. Então, continuando. Note que a densidade não depende do tempo, por isso é chamado de estados estacionários. Na mecânica clássica, nós temos que o hamiltoniano é dado por momento quadrático sobre 2 vezes a massa, mais o R. Em 3 dimensões, estamos pensando. Aqui é a energia cinética e aqui a energia potencial. Se o problema for gravitacional, energia potencial gravitacional. Se for elástico, energia potencial elástico. Se for elétrico, energia potencial elétrico. E assim sucessivamente. Tá? Ainda na clássica, o momento linear é dado pelo produto da massa com a velocidade desse corpo. Se pensar em uma dimensão, né, v de x, momento na direção x é igual a massa vezes v de x. Se elevar ao quadrado, nós temos a massa ao quadrado, a velocidade ao quadrado. Se voltarmos lá no hamiltoniano, nós temos isso. Massa, simplifica aqui. Então nós temos meio de mv quadrado mais o meio vezes a massa, vezes a velocidade quadrática, mais a energia potencial, que é igual ao quê? Termo cinético mais o termo potencial. E isso aqui é igual à energia total do sistema. Ok? Na mecânica quântica. A mecânica quântica, o momento é dado por menos i h cortado operador nabla. Que isso aqui quer dizer o quê? Gradiente, né? Ou em uma dimensão, que é a derivada parcial em x, vezes h cortado, vezes menos i. Esse aqui é o operador momento. Como você tira isso, professor? De onde saiu isso? Pois bem, vamos entender o que é esse operador. A definição de momento é dada por produto da massa derivada da posição no tempo. Isso aqui é velocidade vezes a massa.
O valor esperado da posição, com o conceito de probabilidade, nós temos que psi estrela vezes x posição vezes psi vezes dx. Como psi estrela vezes psi é a densidade de probabilidade, e nós vamos fazer o cálculo ao longo de um certo volume, na verdade, de uma dimensão, né? Então é na direção x, tá? Já que a probabilidade, você multiplica por x para encontrar o valor médio. O valor esperado na quântica é o mesmo que fizer o cálculo do valor médio. Então, o valor médio de x é um valor com maior probabilidade de encontrar, por exemplo, a partícula na posição x. Um valor esperado, tipicamente, é dado por isso, onde você coloca o operador entre as duas funções de onda. Primeiro, sempre essa metodologia matemática. Primeiro, o complexo conjugado, o operador, e depois a função de onda. Fazendo esse cálculo, esse operador posição, ele não vai mudar o perfil da função de onda, por isso que ela pode sair daqui do meio. Alguns operadores não podem fazer isso, mudar a posição do operador. A derivada, já que o momento é derivada de x, então nós temos que fazer o cálculo da derivada do valor esperado. O cálculo da derivada aqui é igual à derivada dessa integral. Verifique que psi de x, psi de x. Então nós temos que fazer o cálculo de quem? Derivada da primeira, mais a derivada da segunda, mais a derivada da terceira. X é posição, puramente posição, não é uma função do tempo, mas sim uma posição. Então a derivada dessa posição aqui é zero. O que sobra? Vai ficar essa primeira e essa segunda integral. Então a derivada temporal do valor esperado de x é igual a essa integral aqui. Derivada de psi no tempo, psi, mais psi, derivada de psi no tempo. Se você observar bem, parece que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso aqui é como se fosse derivada de produto de psi, psi. Né? Então, x, derivada temporal de psi estrela, psi. Quando eu falar psi estrela, é o complexo conjugado de psi. Tá? Então, vamos tentar entender o que é essa derivada aqui dentro dessa integral. Como? Vamos voltar lá na equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é dada por IH, derivada aqui temporal. Vou falar tudo de novo. E o complexo conjugado dela? É aqui, menos I, troca aqui. Onde for psi, psi estrela, psi estrela, psi estrela. A única coisa que muda, mudou o sinal aqui do número imaginário. O que nós vamos fazer? Vamos subtrair a primeira da segunda. Mas antes, vamos multiplicar alternadamente. Isso aqui é o psi, vou multiplicar aqui antes por psi estrela. E aqui, como é psi estrela, vou multiplicar aqui primeiro por psi. E fazer a diferença desses dois. A diferença desses dois dá IH, psi estrela de psi, que é esse aqui, menos IH de psi estrela dt, né? Psi, que é igual. Aí eu vou pegar esse segundo membro menos esse segundo membro aqui. Ficou grande, né? Lembrando que é menos. Se é menos, então menos com menos fica mais. Menos com mais fica menos. Então seria mais psi v psi menos psi v psi. Zero, né? Sobrando apenas esse termo e esse termo. Podemos colocar o H cortado em evidência, tá bom? Então, IH psi d psi mais d psi derivada de psi
Psi é igual a menos h cortado sobre 2m, psi, derivada segunda de psi, menos psi, vezes derivada segunda de psi estrela. Bom, novamente volta lá no cálculo, derivada de função complexa. Derivada de fg é igual a derivada de f vezes g mais derivada de g vezes f. Entenderam? Pois bem, simplifiquei aqui, tá? E aqui nós temos que fazer aquele processo. Mas antes, nós podemos somar e subtrair a mesma grandeza. Se você soma e subtrai a mesma grandeza, você não faz alteração nenhuma na matemática, tá bom? Só aumenta o número de termos. O que é que eu vou fazer? O par correspondente a esse e o par correspondente a esse. Como? A derivada de psi estrela vezes derivada de psi. Assim. Eu adicionei esse azul. Pois podemos fazer uma álgebra com isto com isto e este com este. Como? Observa, derivada de psi, derivada de x de psi, né? Estrela, derivada de psi. Bom, vamos aplicar aqui. Nós temos a primeira, como que você faz esse cálculo? A primeira vezes a derivada da segunda, tá aqui, mais a derivada da primeira vezes a segunda, tá aqui, menos a derivada, a primeira vezes a derivada da segunda, tá aqui, menos a derivada da primeira vezes a segunda, tá aqui. Então, esta identidade aqui corresponde à anterior. Beleza? Gente, eu estou gravando essa aula em casa, tá bom? Não tem um estúdio ainda. Continuando. IH cortado, derivada do módulo quadrado de psi, é igual a menos h cortado sobre 2m, derivada no espaço de psi estrela, derivada de psi dx, menos derivada de psi estrela de psi. O que nós podemos fazer? Vamos fazer multiplicando pelo complexo conjugado, né? Menos i quadrado, menos i aqui, menos i aqui. Então, nós teremos menos i quadrado, e aqui, menos i, menos. Né? Daí, observa, nós podemos cortar o h e resolver esse i quadrado, fica menos com menos, fica mais. Então, nós teremos ih cortado, 2m, derivada disso. Não vou falar tudo isso. Se voltar a derivada temporal do valor esperado, tá? Que é x vezes a derivada do módulo quadrado de psi, então podemos trocar essa derivada por isso. Beleza? Onde o ih cortado sobre 2m sai de dentro da integral. Fica isso aqui. Bem grande, né? Bom, mais um pouquinho de cálculo. Nós podemos fazer integral por partes. Se você chamar u de x e dv por isso aqui tudo, né? Assim. Dv isso. Deriva o u dx e integra isso aqui. A integral disso é aqui. Então você corta dx, e derivada de d, isso aqui. A derivada de d, isso aqui, é o que está dentro do parênteses. Ou você pode dizer que a integral da derivada de uma função é a própria função. Pode ser isso também. Então, v é dado psi, estrela de psi, derivada de psi, menos derivada de psi estrela, psi. Como que é o cálculo, a resolução? Então, a integral vai ficar u vezes v, menos a integral de v du. Então, ficaria dessa forma. Que u vezes v, com os limitantes de menos a mais infinito,
menos a integral disto. Lembrando que a função de onda no infinito é zero. Tem que ser zero. Tá? Sim, tem que ser zero. Não importa o que é aqui no meio, mas no infinito ela tem que tender a zero. Por quê? Você impõe que a partícula esteja em algum lugar, na mesma forma do experimento de um fóton do vídeo anterior. Assista o vídeo anterior, tá? Aula 2. Então você impõe que a partícula esteja em algum lugar entre menos infinito a mais infinito. Beleza? Bom, continuando. Então isso aqui é zero e isso aqui é zero. O que vai sobrar? Essa integral. Resolvendo menos IH cortado, 2 sobre 2n, a integral disto. Simplificando, aqui, né? Nós podemos aqui aplicar a integral por partes novamente nessa segunda integral aqui. Se você resolver por integral por partes, chamar U de psi e dv essa derivada de x, a derivada de U dá isso. E a integral de dv, né, a integral de uma derivada, é a própria função. Então, essa integral aqui vai ser o quê? V vezes U menos a integral de V du. Lembrando os limitantes. A função de onda no infinito é zero. Então, isso aqui é zero. O que sobra? Essa integral e essa integral. Observa que as duas são iguais. Menos meio dá 1. Psi estrela. Derivada de psi. De menos infinito a mais infinito. Pois bem, continuando, podemos pegar esse menos IH cortado sobre M, passa aqui para dentro da integral. Aliás, esse M passa multiplicando aqui, né? E esse menos IH cortado para dentro da integral. Observa que isto, M derivada de x, é o quê? É momento linear. É a definição de momento. Então quer dizer que o momento, o valor, é esta aqui, integral. Basta isso? Não. O objetivo aqui é encontrar o que é, qual ou o que é o operador momento. A derivada aqui em psi. Então nós podemos juntar a derivada com IH cortado. Observe que o que fica aqui no meio, entre as duas funções, é o operador. Então aqui é um operador. Tá ok? Então, se aqui é momento, então o operador momento é dado por menos IH cortado derivada em x. Tá ok? E em 3 dimensões, recebe, né, o operador na rota. É daqui que sai a definição de operador momento linear na mecânica quântica. Voltando ao Hamiltoniano, levando o momento linear quântico ao quadrado, nós temos isso. I menos I vezes menos I. Né? Quadrado, H. Quadrado, derivada da segunda. Menos com menos dá mais. I quadrado a menos 1. Então, o momento quadrado, momento quântico ao quadrado é menos H cortado, derivada da segunda em x. Substituindo aqui no Hamiltoniano, nós temos menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada da segunda em x, mais energia potencial. Aqui é o Hamiltoniano. Tá? Alguns autores utilizam a energia potencial V, uma notação V, ou então U. Tá ok? Aqui eu usei os dois, mas a partir de agora eu vou utilizar na forma de V.
Porque a maioria dos livros de mecânica quântica, os mais utilizados na mecânica quântica, nos livros universitários, utiliza a notação V. Aqui está uma lista de alguns operadores mais utilizados. O operador energia cinética, o operador energia potencial, o operador energia é dado assim, em alguns outros casos desta forma. O operador posição e o operador momento linear. Como que utiliza? Como que se faz? Desta forma, como eu já discuti. O operador fica no meio das duas funções de ondas. A primeira é o complexo conjugado da função de onda. E segunda aqui é a função de onda. Utiliza a notação de um chapéuzinho aqui para dizer que é um operador. Tá? Eu coloquei O para generalizar a notação de operador. Aqui, né, neste caso, é o valor esperado do operador. Voltando ao hamiltoniano, então, o operador hamiltoniano aplicado na função psi retorna a energia psi. Substituindo aqui, então, aplicando distributivo, temos aqui a equação de Schrödinger independente do tempo. Vamos determinar o valor esperado do operador hamiltoniano. Como que você faz? Integral psi estrela h psi dx. A integral, ok? Se você olhar aqui, ó, h psi retorna o quê? E psi. Então, trocando lá dentro da integral por e psi, temos isso. E é um número que não vai alterar as funções de onda. Pode sair de dentro da integral. Assumindo que as funções de onda são normalizadas, então a integral de psi estrela psi dx é igual a 1. Então isso aqui é 1. Tá ok? Então o valor esperado de H é a energia total do sistema. Eu vou utilizar isso aqui num cálculo. Esse cálculo chama variância. Mas precisa determinar um outro termo. Qual? O valor esperado da energia quadrática. Da mesma forma, H ao quadrado. Dá o quê? H psi dá E. H psi dá E. E quadrado. Sai de dentro da integral. Então, o valor esperado do hamiltoniano quadrático é energia quadrada. A variância do hamiltoniano é dado por essa equaçãozinha aqui. Quadrático, o valor. Tá? Quando você quer determinar uma grandeza, você sempre faz assim. O valor do hamiltoniano quadrático menos o valor esperado dele, né? Menos o quadrado do valor esperado. Aqui é E e aqui é E. Fica E quadrado menos E quadrado, é zero. Isso quer dizer que a variância do hamiltoniano, ou do operador hamiltoniano, a quântica, é zero. Ou seja, a energia é constante. A energia é constante. Tá ok? Isso vai mais para frente para demonstrar o princípio da incerteza. Então a variação da energia é zero, então a outra grandeza tem que variar. Neste caso, eu vou adiantar aqui um pouquinho. É tempo. Se a energia também está relacionada ao momento, se a energia, a variação dela é zero, o momento também é zero. Então, se a variância do momento também é zero, a posição, bom, não sabemos. Nada se pode dizer, porque é muito grande. Existe uma incerteza na posição, uma vez que você já conheça o momento da partícula. E o momento está relacionado com a energia. Se você sabe a energia, sabe o valor
bem, muito bem da energia, então você sabe também o momento da partícula. Então você automaticamente desconhece a posição. Esse é o princípio da incerteza. E depois eu vou passar para vocês como que é a equação, como, de onde ela parte, como que encontra. Bom, vamos dizer que existe um sistema de várias funções de onda, tá? Psi1, Psi2, Psi3, assim sucessivamente, que é solução da equação de Schrödinger associado às energias E1, E2 e E3. Então, nós teremos Psi1, Psi2 e Psi3. Tá ok? A combinação linear dessas funções de ondas, que mais adiante vamos chamar de estados quânticos, tá? Esse conjunto de soluções também é solução da equação de Schrödinger. Nós fizer a combinação linear dessas funções, claro que precisa inserir uma constante, nesse caso é Cn, onde esse n vai de 1 ao infinito, a soma deles, ou seja, a combinação linear deles, também é solução da equação de Schrödinger, que pode ser descrito por psi, um caso mais geral da solução da equação de Schrödinger. Tá? Para a equação de Schrödinger, independente do tempo, então nós temos somente a parte espacial com Cn, ou ainda Cn, tá? A solução de psi. Parte espacial e a parte temporal. Bom, aqui ó, carrega a energia. Se está associado a um psi n, também a energia En. Se for psi1, E1, psi2, E2, e assim sucessivamente. Note que o perfil aqui é o mesmo, tá? O que vai mudar é a energia aqui. Bom, passar um conjunto de exercícios para vocês resolverem, seja psi x0 no instante 0, tá? É dado pela combinação linear psi1 e psi2. Determine a função psi de x e t. Lembra? Basta multiplicar aqui, né? Exponencial. Só que a energia, né? E1 e aqui E2. Encontre a densidade de probabilidade e o fluxo, J. Que isso? Fluxo, né? Eu vou mostrar para vocês. Aí vocês voltam aqui e calculam, tá bom? Seja a densidade de probabilidade x, t, ou seja, no instante zero, é igual a exponencial menos lambda x menos a ao quadrado, onde a e lambda, onde a e azinho e lambda são constantes reais. Determine, letra A, determine A pelo método de normalização. Encontre valor esperado de x, valor quadrático, o valor esperado de x quadrático e a variância. Encontre a densidade de probabilidade e o fluxo J. Aqui, ó, a variância. Volta o vídeo para você verificar como faz o cálculo. Assim como eu fiz para energia. Vai determinar a variância de x. E fluxo, eu vou mostrar para vocês mais para frente, nesse vídeo adiante. Aqui o outro cálculo, tá? A função de onda é dado por isso, nessa região de 0 a A, e de A até B é dado por esta função. E casos contrários, ou seja, além dessa região aqui, a função de onda é zero. Então, de 0 a A, de A até B. Ou seja, a função de onda não é zero, de 0 a B. Antes de zero é zero, a função de onda é nula, e depois de B, a função é nula. Determina isso aqui. Tá bom? A, B, C, D. Aqui nós temos outro. Você pode fazer os cálculos também, tá? Por favor. Aqui o outro problema. Pode resolver. E vamos lá. Equação da continuidade. Fluxo de massa. Se você for lá nas físicas, 1, 2, por exemplo,
você estudar fluido, você vai ver que fluxo, por exemplo, um cano passa água aqui de cá e sai aqui. Então temos aqui uma vazão, um fluxo. Como que é dado o fluxo? Rho vezes V, a quantidade de massa que atravessa uma superfície em um intervalo de tempo, né? Massa quer dizer deslocamento. A velocidade quer dizer deslocamento. Isso. E a densidade é massa. Né? Então, o produto disso aqui quer dizer que tem uma massa percorrendo, tá? Por um espaço atravessando uma superfície S. Quer dizer isso. E aqui é a massa. Né? A integral de ρ dv é massa, que varia no tempo. Lembra que é menos. Então, se ocorre um fluxo, se o fluxo diminui, em algum lugar tem que reter massa. Quer dizer isso? Derivada à taxa contrária desse sinal de menos. Vamos lá entender um pouquinho. Então, se você aplicar aqui a derivada para dentro da integral, você verifica que é uma integral em dv, mas aqui é uma integral na superfície. Nós podemos utilizar aqui uma identidade, tá? Onde o gradiente, tá, dessa função vetorial aqui é uma integral que em dv se torna em dv. Se você passar essa integral para o primeiro membro, é igual a zero, tá? Então fica integral todos em dv. Se a integral é zero, então o integrante aqui também é nulo. Então nós temos aqui a função da equação da continuidade na sua forma diferencial. Isso aqui é chamado de J, fluxo. O fluxo, o gradiente do fluxo, mais a derivada da densidade é igual a zero. Isso aqui é a equação. Nós vamos voltar aqui a essa equação. Tá? Fluxo de massa. Então vamos pensar aqui. Se existe uma água entrando aqui e água saindo daqui. Nós temos aqui J1 e aqui J2. Tá bom? E aqui massa. Se você pensar que ΔJ, aqui, né, é um delta, né? ΔJ é igual a J2 menos J1. O fluxo aqui menos esse fluxo é igual a menos a taxa de crescimento ou a taxa de decréscimo da densidade. Tá? Podemos entender densidade como a massa de água dividido pelo volume dessa caixa. Se a vazão de água aqui é igual à quantidade de água que está entrando na caixa, se forem iguais, então quer dizer que o nível da água aqui não vai subir nem descer. Isso quer dizer que a derivada aqui é zero. Quer dizer que a massa constante. Se aqui tem mais vazão de água do que entra, então nós temos aqui o quê? A quantidade de água aqui vai diminuindo. Então, se a massa diminui dividido pelo volume, então quer dizer que a densidade tende ao quê? Diminuir. O volume, a massa aqui, ó, ao longo desse volume, diminui. Se a massa, ao longo do tempo, diminui, vai ser negativo, vai ser zero. Isso quer dizer que a massa diminui. Agora, se a vazão aqui é menor do que entra aqui, então quer dizer que a quantidade de água aqui vai aumentando. Então a massa vai aumentando, quer dizer que a derivada é positiva, indicando que a massa aumenta. É isso que é a equação da continuidade. Tá ok? Quer dizer, é muito importante. Se J2 é menor que J1, então essa diferença aqui é negativo. O negativo se torna positivo. Então a derivada é positiva. Massa aumenta. Se J2 é maior que J1, então essa diferença aqui é positiva. Com esse menos se torna negativo. Então a derivada é negativa. Massa diminui. Se a gente aplicar isso para a mecânica quântica, vai ter... Se fizer uma analogia, aliás,
para a mecânica quântica, teria o mesmo resultado. Vamos ver? Vamos voltar. Vamos relembrar o cálculo que acabamos de fazer na equação de Schrödinger. Multiplica por psi estrela na equação de Schrödinger, psi na equação do complexo conjugado da equação de Schrödinger. A diferença nós temos aqui. Lembra? Só que eu vou um pouco mais rápido. Após algumas álgebras, nós temos que IH cortado derivada segundo, derivada de tempo psi é igual a isto. Tá? Aqui, joga isso aqui para lá, joga isso aqui, é a derivada desse parênteses, tá? Nós temos aqui a jogada dos i's e dos h's. Tá? O que nós podemos fazer? Joga isso aqui para dentro da derivada. Jogando isso para dentro da derivada, só que o sinal tá trocado. Menos com menos fica mais. Por quê? Vou mostrar para vocês por quê. Porque eu preciso desse menos aqui para a gente comparar com a equação da continuidade. Para ter o menos aqui, tem que ter o menos aqui dentro. Dentro aqui da derivada, nós vamos chamar de J, que é o fluxo. E aqui, a derivada no tempo, psi, módulo quadrado de psi, é a densidade, dá lugar à densidade. Se comparar com a equação da continuidade, veja, chegamos análogo à equação da continuidade, onde a densidade é dada por módulo quadrado de psi, que podemos chamar agora por densidade de probabilidade. E o J? Apenas o fluxo de probabilidade. Sim, é fluxo de probabilidade. Como seria um sistema quântico? Bom, teríamos duas lugares, duas posições, x1 e x2. Teríamos uma função de onda propagando aqui, né? Mostrando ela propagando. Teremos j de x1 e j de x2, da mesma forma. Tá ok? Um exemplo, uma função desta forma. É uma função muito geral, que é usada em ondas em cordas, campo elétrico, campo magnético e, finalmente, função de onda. Vamos pensar numa função de onda desta forma e utilizar como fluxo. Podemos substituir aqui, né, a derivada dela, a derivada do seu complexo conjugado. A derivada dela é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. O expoente aqui, né, essa parte temporal pode cortar, o que fica? IKx. A derivada disso fica só IK. No seu complexo conjugado, troca o sinal aqui I, e a derivada o quê? É menos IK. Substituindo isso aqui e este aqui, e o complexo conjugado aqui e ela aqui, nós vamos obter esse cálculo. A estrela A pode sair de dentro, né? Ficando dessa forma. O produto aqui dá a exponencial de zero. Aqui também exponencial de zero. Menos I com menos dá mais. O IK vai para fora. Tá? Então nós temos aqui I quadrado fica menos, com menos fica mais. Exponencial de zero dá 1, 1 mais 1, 2. Corta com esse 2. Então nós temos esse. Então esse aqui é o fluxo. Observe que não depende da posição. Então, essa é uma função de onda de uma partícula livre, cujo fluxo é constante em toda e qualquer parte. Por isso que ela é uma partícula livre. Continuando esse cálculo, se verificar que aqui é o momento dividido pela massa, tá? Momento HK, como já foi discutido nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, dividido por m, se pensar que aqui momento linear é mv, então essa relação resulta o quê? Velocidade. E a estrela A é probabilidade, amplitude de probabilidade, ou melhor, densidade de amplitude de probabilidade. Densidade vezes velocidade é fluxo, conforme nós vimos.
Então, a função de onda, ela somente não tem significado físico algum, mas o módulo quadrático dela podemos associar a uma densidade de probabilidade. Muito claramente, quando comparado aos outros termos em dinâmica já estudado, já bem consolidado. E mostra que tem realmente esse significado quando comparado. Vamos fazer de uma forma mais geral, tá? Onde nós temos a mesma função, a mesma fluxo, nós temos que fazer o quê? Apenas aqui a derivada. A derivada dessa função, temos isso, ik. Observe que essa primeira parte aqui é a própria função, podemos substituir por psi. Então a derivada de psi é ik psi. O seu complexo conjugado, menos ik psi estrela. Se substituir as derivadas aqui e aqui, observa que temos isso. Tira o ik de dentro do parêntese, fica aqui. Psi, psi estrela, mais psi estrela, psi. 2 vezes psi, psi estrela. Então tira esse 2. Isso aqui é densidade. E isso aqui é velocidade, de uma forma bem geral. Na dinâmica, é dito que a densidade vezes a velocidade, produto dessas duas grandezas, tem um significado de fluxo. Novamente, esse resultado reforça da interpretação física da função de onda. É uma densidade de probabilidade, um módulo quadrático. E esses cálculos aqui que nós encontramos, da equação da continuidade, ela é uma forma análoga para a mecânica quântica, que pode ser utilizado, sim, que vamos utilizar muito nos próximos problemas. Mais um, tá? Encontro o fluxo. Isso aqui nós já fizemos, eu só quero que vocês refaçam novamente. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado. Que vocês assistam se você não assistiu, claro, né? Assista às outras aulas. Se surgiu dúvida, assista novamente às aulas. Muito obrigado. Até a próxima.